O pai por acaso verificou o celular do filho, e toda a dor começou a partir dali. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Petrópolis, no início do inverno, quando o ar frio cortava as ruas de pedra da cidade histórica, André permanecia firme, encostado à pequena janela de madeira, segurando uma xícara de chá quente, os olhos fixos no velho relógio de parede que marcava os segundos de forma compassada. Quase 10 da noite. Onde será que Júlio está? Murmurou ele, sem tirar os olhos do relógio. A casa modesta onde pai e filho viviam ficava perto da Praça da Liberdade, onde, antigamente, ele e a esposa costumavam levar Júlio para brincar quando era pequeno. Agora, sem a mulher, restavam apenas os dois, apoiando-se mutuamente. André sempre se orgulhara de criar o filho com firmeza, mas também com muito amor. Ele nunca chega atrasado para o jantar, e suspirou, caminhando até a mesa e vendo o prato de comida ainda intacto. Pegou o telefone para ligar, mas o toque veio do quarto de Júlio. André empurrou a porta entreaberta. O celular estava sobre a cama, a tela ainda acesa, sinalizando uma conversa não finalizada. Esqueceu o celular? Franziu a testa, sentando-se à beira da cama. O coração começou a acelerar. Aquilo não era típico de Júlio. Normalmente, ele não largava o telefone nem por um instante. O instinto paterno despertou a desconfiança. Hesitou, os olhos fixos na tela iluminada, onde aparecia o nome Vitor. Não. Eu não deveria bisbilhotar o celular do meu filho. Murmurou consigo mesmo, a mão trêmula já pousando o aparelho na cama. Mas então, uma imagem antiga veio à sua mente. Júlio, aos 5 anos, quase foi levado por um estranho que o atraiu com a promessa de sorvete. Por sorte, André interveio a tempo. Mais uma vez, o coração de pai venceu a razão. Inspirou fundo e desbloqueou o aparelho com sua digital. Ele havia cadastrado o dedo em caso de emergência. A interface de mensagem surgiu imediatamente. A conversa com o Vitor gelou seu sangue. Vitor, tudo certo? Lembre-se de entregar o dinheiro até às 20 horas de amanhã, no mesmo lugar. Júlio, tá. Eu sei. Vitor, um bom garoto. Depois disso, vou te ajudar a conseguir aquele computador, como prometido. André releu os trechos várias vezes, os olhos arregalados. Dinheiro? Entregar onde? Computador. Quem era esse homem? Vitor, não fale nada com ninguém. Se fizer tudo certinho, tudo vai correr bem. Lembre-se, o dinheiro deve estar num envelope. Sem nomes. E não fique olhando demais ao redor. André largou o telefone sobre a mesa, levando as mãos à cabeça, o coração disparado. Inacreditável. Júlio? Seu filho educado, reservado, sempre mergulhado nos livros e jogos eletrônicos. Não pode ser. Mas então, uma nova mensagem apareceu. De Vitor. Vitor, vá amanhã, não se atrase. Da última vez, o outro garoto chegou 10 minutos depois e quase foi seguido. Outro garoto? Então havia mais envolvidos além de Júlio? André se levantou num pulo, andando de um lado para o outro como um leão ferido. Lembrou do dia anterior, quando Júlio disse que iria estudar na casa de um amigo. Ao perguntar de quem, o filho desconversou. Será que a Carla sabe de algo? Carla era a melhor amiga de Júlio, colega de classe. Já estivera em sua casa algumas vezes, educada, e parecia ter um carinho especial por André. Pegou o celular e ligou para Marta, mãe de Carla, uma viúva que morava a poucas quadras dali. Oi, Marta. Desculpe incomodar. O Júlio esteve aí hoje? Não, querido. Desde ontem, não vi nenhum dos dois. Aconteceu alguma coisa? Não, e nada grave. Acho que ele foi para a casa de outro colega. Desligou o telefone, sentando-se no sofá, a mente confusa. A dúvida agora virava certeza incômoda. Abriu o celular novamente e subiu a conversa com Vitor. Uma mensagem antiga arrepiou sua espinha. Vitor, lembre-se de levar o valor exato. Dessa vez são 400. Nada de faltar.
Eu detesto promessas quebradas. Júlio, vou precisar de mais tempo. Meu pai já perguntou, ainda não consegui pensar numa desculpa boa. Vitor, diz que precisa de livros extras. Ou para pagar algum esporte. Inventa qualquer coisa. Só quero o dinheiro. O telefone escorregou das mãos de André e caiu no chão. Maldito, e rosnou, sentindo a fúria crescer. O tal Vitor não só estava manipulando Júlio, mas também o envolvia em algo criminoso e com exigência de dinheiro. Apanhou o celular e foi até a galeria de imagens. No álbum oculto, encontrou dezenas de fotos de Júlio em lan houses locais, algumas em que ele entregava envelopes amarelos para um homem de costas. Pelo ambiente, André reconheceu que era perto da Praça da Inconfidência. Havia também a foto de um comprovante de envio de dinheiro, com o nome Vitor Silva, e o código da transação. Aperta firme o aparelho, a mão suada. Os olhos ardendo. Não dá mais para esperar, murmurou entre dentes. Nesse instante, ouviu o barulho da chave girando na porta. Júlio entrou, com o casaco molhado de sereno, os olhos no chão. Onde você estava até essa hora? Perguntou André, tentando conter a raiva. Fui para casa do Paulo, um colega. Paulo quem? Da turma de matemática avançada. André cerrou os punhos, mas respirou fundo. Não era hora de confronto. Precisava de mais informações. Da próxima vez, avisa o pai. Eu fiquei preocupado. Júlio apenas assentiu e entrou apressado no quarto, evitando contato visual. O silêncio caiu sobre a casa como um manto pesado. André permaneceu sentado, apertando o celular nas mãos. Ele sabia que precisava agir. Mas como salvar Júlio sem assustá-lo? Sem empurrá-lo ainda mais fundo? E se o filho já estivesse envolvido em algo ilegal e ainda haveria tempo de salvá-lo? Lá fora, a chuva começava a cair. Na manhã seguinte, quando Júlio saiu para a escola, André esperou um pouco e entrou em silêncio no quarto do filho. Ele sabia que estava ultrapassando um limite invadir a privacidade do menino, mas algo dentro dele dizia que, se não fizesse isso agora, poderia ser tarde demais. O celular de Júlio estava carregando na escrivaninha. André o pegou, desbloqueou como na noite anterior e vasculhou toda a conversa com Vitor. Não era só uma troca ocasional de mensagens, havia centenas delas, trocadas ao longo de 3 meses. Cada nova rolagem apertava seu peito. Vitor, não use mais a expressão entregar mercadoria. Diga entregar material ou ponto. Júlio, ok, entendi. Vitor, bom. Tem uns garotos novos precisando de orientação. Se fizer um bom trabalho, te deixo liderar um grupinho. André ficou estático. Grupo? Liderar outros? Júlio estava sendo cooptado para uma rede? Quanto mais lia, mais absurdas eram as mensagens. Vitor, Lan House na Avenida Barão do Rio Branco, quinta à tarde. Segundo andar, último canto, como antes. André rapidamente traçou o mapa mental, havia 3 Lan Houses naquela área, e uma cafeteria grande chamada Ponto Digital. Lembrou de Júlio desviando o olhar quando ele perguntou se frequentava o local. Na época achou que era vergonha de jogar demais, mas agora, tudo fazia sentido. Abriu o álbum de fotos e foi até os itens só recentemente excluídos. Dezenas de imagens apareceram, muitas com Júlio entregando envelopes. Algumas mostravam claramente a parede de fundo da Ponto Digital. Ele reconheceu de uma vez, pois já havia estado ali com amigos. Num vídeo de 12 segundos, Júlio aparece próximo a uma máquina de bebidas, entregando com mãos trêmulas um envelope a um homem de casaco preto. O sujeito apenas acena com a cabeça e sai rapidamente. Meu Deus, e sussurrou André. Cada prova era como uma facada no peito. Como não percebera nada até agora? A campainha o fez pular. Correu até a porta. Era Tomás, o vizinho do andar de baixo, um sujeito rústico, fumante e fã de futebol. Oi, André. Ontem viu Júlio perto do Colégio São José, parecia estar esperando alguém. Era quase 8 da noite. Sério?
André tentou parecer calmo. Passei por acaso, mas ele estava olhando em volta de um jeito esquisito. Tá tudo bem. Tá sim. Obrigado por avisar. Tomás o encarou por um instante, como se quisesse dizer mais, mas desistiu e foi embora. André fechou a porta, o peso no peito só aumentando. Se até um vizinho notou algo estranho, e ele tinha mesmo que agir. Naquela tarde, André faltou ao trabalho. Pegou a moto, pôs o capacete e seguiu direto para o ponto digital. No caminho, repetia mentalmente as mensagens e segundo andar, último canto. O lugar estava quase vazio àquela hora. Algumas crianças jogavam videogame, sons de tiros e música ambiente ecoavam. André subiu direto ao segundo andar, fingindo procurar um lugar para sentar. No canto descrito havia um sofá gasto e uma mesa pequena. Sobre ela, alguns panfletos e uma garrafa d'água lacrada. Sentou-se discretamente, observando. Após cerca de 10 minutos, um garoto de uniforme escolar apareceu. André o reconheceu, Diego, colega de Júlio, já tinha ido algumas vezes à sua casa. Diego sentou-se no sofá e olhou para o relógio várias vezes. Em menos de 5 minutos, um homem alto, vestindo um moletom preto com capuz, se aproximou. Ele estendeu a mão, recebeu algo de Diego e saiu imediatamente. André prendeu a respiração, o coração quase saindo pela boca. Aquilo não podia ser coincidência. A forma como tudo acontecia era idêntica ao que ele tinha visto no celular. Ao sair da lan house, André pegou o celular e tirou algumas fotos discretas da área no segundo andar. À noite, ele confrontaria Júlio. Mas antes disso, decidiu passar na escola. Precisava falar com o coordenador disciplinar, o Sr. Benjamin Oliveira, um antigo amigo. O Colégio São José era onde Júlio estudava havia 3 anos. Quando André encontrou Benjamin na sala da coordenação, foi direto ao ponto. Estou preocupado com o Júlio. Ele tem saído escondido com frequência. Descobri algumas coisas sérias. Sérias como o quê? Benjamin franziu a testa. Parece que meu filho, junto com outros alunos, está envolvido em entregas ilegais. Algo relacionado à lavagem de dinheiro ou repasses em nome de terceiros. Meu Deus! André, você tem provas? Tenho, mas ainda não são conclusivas para levar às autoridades. Preciso de ajuda para monitorar discretamente, pelo menos saber com quem ele anda. Benjamin pensou por um momento e assentiu. Eu vou observar com cuidado. Mas isso precisa ser feito com máxima cautela. Se eles desconfiarem, vão se fechar ainda mais. Obrigado, Benjamin. Eu não sei como agradecer. Ao sair da escola, André sentia a cabeça prestes a explodir. Parou no mercado próximo de casa, comprou algumas coisas, tentando manter a aparência de normalidade. Naquela noite, quando Júlio voltou, André não disse nada. Sorriu, convidou o filho para jantar, relembrou histórias antigas. Júlio sorriu de leve, mas evitava contato visual. Depois do jantar, André falou. Amanhã vou trabalhar o dia inteiro. Lembre-se de trancar tudo direitinho. E nada de sair por aí. Sim, pai, pode deixar. Mas por dentro, André já tinha um plano, seguiria Júlio em silêncio na manhã seguinte. Precisava ver com os próprios olhos para entender a extensão da situação. Naquela noite, André não conseguiu dormir. Sentou-se na escuridão da sala, remoendo todos os piores cenários possíveis. Um deslize, e Júlio poderia ser envolvido em um crime. Um erro, e a vida do filho seria destruída. Sentia-se como alguém tentando atravessar um rio revolto, onde qualquer passo em falso poderia levá-lo à ruína. Antes mesmo do sol nascer completamente, André já estava de pé. Vestiu um casaco escuro, enrolou um cachecol no rosto e ficou parado, oculto perto do portão do condomínio. O frio cortante de Petrópolis batia em seu rosto, mas por dentro ele ardia em tensão. Por volta das 7h15, Júlio saiu de casa com a mochila jogada sobre um ombro, andando rápido em direção ao centro da cidade.
André esperou alguns segundos e começou a segui-lo a uma distância segura, cuidando para não chamar atenção. Júlio não tomou o caminho habitual da escola. Em vez disso, virou na rua 7 de Setembro e seguiu por vielas estreitas que levavam ao Parque Natural Municipal da Barão do Rio Branco, uma área conhecida por seus becos escuros e pouco movimento nas primeiras horas do dia. O coração de André batia forte. Por que ele iria para lá? Quanto mais seguia, mais angustiado ficava. Júlio parou perto de uma árvore grande, olhou ao redor. De uma das esquinas, surgiu um homem desconhecido, o mesmo sujeito do vídeo, com o casaco preto. Júlio se aproximou. Com movimentos rápidos, tirou um envelope amarelo da mochila e entregou ao homem, que o pegou sem dizer uma palavra, apenas acenou e foi embora. André permaneceu imóvel atrás da árvore. Os olhos fixos em Júlio, que respirava ofegante e olhava ao redor como um animalzinho acuado. Naquele instante, o mundo de André desabou. Meu Deus, e meu filho, e murmurou, cerrando os punhos. Não era mais suposição, nem mensagem de celular. Era real físico. Ali, diante de seus olhos. Precisou se apoiar no tronco para não cair. Sentia-se tonto. Já ouvirá falar de quadrilhas que usavam lan houses para recrutar adolescentes, fazendo-os transportar dinheiro ou objetos ilegais. Mas jamais pensou que isso chegaria a seu próprio filho. Só conseguiu se mover quando viu Júlio saindo do parque, rumo à escola. Naquela tarde, André foi até a casa da amiga Teresa, enfermeira do hospital da Universidade de Petrópolis. Teresa era colega da falecida esposa dele, a única pessoa em quem confiava completamente. André, você está péssimo, e disse Teresa ao vê-lo desabar no sofá. Eu vi com meus próprios olhos. Meu filho, e ele realmente entregou um envelope para um estranho no parque. Você tem certeza? Absoluta. Vi ele olhando ao redor, nervoso. E o homem, era o mesmo do vídeo. Teresa serviu um copo d'água, sentou-se ao lado dele. Júlio tem só 16 anos. Ainda é um menino, suscetível. Não o culpe agora. Precisamos entender mais. Eu me sinto o pior pai do mundo. André disse, com os olhos marejados. Não diga isso. Você está fazendo a coisa certa, me investigando, com cuidado, sem acusar. Mas isso não pode continuar. André assentiu, mas o sentimento de impotência o consumia. Ver o filho envolvido em algo tão grave mesmo que sem entender doía como uma facada. Voltou para casa antes de Júlio retornar da escola. Enquanto esperava, sentado à mesa, relembrou os tempos felizes, das tardes pescando com Júlio no rio Piabanha, a primeira queda de bicicleta, o riso gostoso nas tardes de brincadeiras. Será que tudo isso se perdeu? Murmurou. Quando Júlio entrou, André forçou um sorriso. Como foi a aula hoje? Tudo bem, pai. Encontrou a Carla? Júlio hesitou. HM. Não. Ela faltou hoje. André assentiu, mas já encaixava as peças. Carla, amiga de sempre, parecia agora distante. Talvez ela soubesse de algo. Naquela noite, André não conseguiu dormir. Sentou-se na sala, fitando a escuridão da janela. Lembrou-se de uma reunião comunitária que a polícia organizou sobre adolescentes envolvidos em lavagem de dinheiro. Na época, o policial José Almeida disse: eles escolhem jovens vulneráveis, com autoestima baixa. Não forçam nada. Apenas seduzem com promessas doces e pequenos prêmios. Quando percebem, estão presos pelo medo. Na ocasião, André pensou: isso nunca vai acontecer com meu filho. Ele tem valores. Mas a vida não era tão simples. Na manhã seguinte, André esperou Carla na entrada da escola. A menina se surpreendeu, mas sorriu ao vê-lo. Bom dia, seu André. Aconteceu alguma coisa? Carla, pode caminhar um pouco comigo? Os dois andaram lentamente sob as árvores despidas. André foi direto. Você sabe o que o Júlio tem feito ultimamente? Quero dizer, o fora da escola.
Carla abaixou a cabeça, em silêncio. Depois de alguns segundos, respondeu. Eu o vi no ponto digital, sozinho. Mas ele não estava jogando. Só, e esperando alguém. Você viu quem era? Não tenho certeza, e só vi um homem se aproximar. Depois os dois saíram juntos. Fiquei com medo de perguntar. André agradeceu e levou Carla de volta. Por dentro, estava devastado. As peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem sombria. Naquela noite, enquanto Júlio estudava, André entrou no quarto. Filho. Júlio levantou os olhos. Sim. Quero conversar um pouco. Sem bronca, sem gritos. Só quero te entender melhor. Júlio hesitou, mas assentiu. André sentou-se em frente, olhando com ternura, mas firmeza. Tem algo que está escondendo de mim? O ar no quarto pareceu congelar. Júlio apertou os lábios. 1 segundo, 2, e então murmurou. Não é nada, pai. André assentiu e se levantou. Antes de sair, disse. Achei que conhecia você completamente. Mas agora percebo que talvez eu tenha me distraído. Aconteça o que acontecer, eu te amo. Mas se continuar em silêncio, pode chegar um momento em que não haverá mais como voltar atrás. Saiu, fechando a porta. O coração batia forte, mas por dentro, era só confusão. A verdade estava cada vez mais próxima. Mas a distância entre pai e filho parecia aumentar também. André sabia que, em breve, teria que enfrentar tudo isso cara a cara. Mas, e será que Júlio estaria pronto? Naquela noite, André se revirava na cama, sem conseguir dormir. As imagens de Júlio agindo de forma furtiva no parque, o olhar inquieto do filho quando ele perguntava, os relatos hesitantes de Carla, tudo parecia formar uma corrente apertando seu peito. Ele olhou para o relógio 2h47 da manhã. Levantou-se, serviu um copo de água e encostou-se à parede da cozinha. A luz fraca da geladeira projetava sua sombra no chão, cansada, silenciosa e 10 anos mais velha apenas em poucos dias. Na manhã seguinte, quando Júlio se preparava para sair, André chamou. Espera, Júlio. Senta aqui comigo um instante. Júlio parou na porta, visivelmente desconfortável. Vou me atrasar para a aula. São só alguns minutos. Ele se sentou de má vontade, desviando o olhar. André respirou fundo, pousou a mão sobre a mesa e falou com voz firme, porém contida. Tem algo que você queira contar para o seu pai? Júlio ficou em silêncio. Um leve tremor nos lábios, depois balançou a cabeça. Não tem nada. André tirou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa. A tela mostrava uma imagem no parque, o próprio Júlio entregando um envelope a um homem. O rosto de Júlio empalideceu. O pai me seguiu. Sim. Porque eu vi você mentir, sair escondido, deixar o celular em casa. E me senti o pai mais idiota do mundo por não perceber que meu filho estava sendo usado. O pai não entende. Júlio levantou-se de repente. Então me explica. André também elevou a voz, mas logo suavizou o tom, tremendo. Por favor, meu filho. Estou te implorando. O silêncio tomou conta. Júlio caiu de volta na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Depois de um momento, murmurou com a voz embargada. O nome dele é Vitor. Ele me abordou numa lan house. No começo, só conversava, me levava para comer, dizia que eu era esperto, rápido e que podia ajudá-lo em algumas coisas. Que tipo de coisas? Entregar documentos. Envelopes. Dinheiro. Ele dizia que não era ilegal, que estava só ajudando conhecidos que não podiam aparecer. E você acreditou nisso? Júlio abaixou a cabeça. No começo, desconfiei. Mas, e ele prometeu me pagar. Eu queria comprar um computador, estudar programação, mas sabia que o pai não podia gastar com isso. Não queria mais pedir dinheiro. André apertou os punhos, as lágrimas escorrendo.
Então você escolheu enganar seu pai, trabalhar para um estranho, arriscar seu futuro e tudo por causa de um computador? Não foi só pelo computador. Júlio chorava. Eu queria ser independente. Todos os meus colegas têm tudo. Eu odeio ter que estender a mão. Me sinto pequeno, fraco. André sentiu como se alguém apertasse seu peito com força. Ele sempre acreditou ter ensinado o filho a ser honesto e digno. Mas agora via que, sem apoio emocional, esse mesmo senso de dignidade se transformará em vergonha e essa vergonha abriu a porta para alguém como Vitor. Você entende que foi usado? Que pode ser preso por envolvimento com dinheiro ilegal. Júlio assentiu, as lágrimas escorrendo sem parar. Eu sei. Mas quando percebi, já era tarde. Tive medo de parar. Ele ameaçou contar para a polícia e inventar que eu era o responsável. André ficou paralisado. Pela primeira vez, via o medo real nos olhos do filho, não o medo de ser repreendido, mas o pavor de ser abandonado por todos. Ele se aproximou e colocou a mão sobre o ombro do garoto. Você cometeu um erro. Mas continua sendo meu filho. E eu nunca vou te abandonar. Júlio desabou em lágrimas, se jogando nos braços do pai, como quando era criança e caía de bicicleta. André o apertou contra o peito, sentindo o coração em pedaços, mas também mais leve. A verdade, enfim, havia vindo à tona. Após mais de 1 hora de conversa, André ligou para Teresa, pedindo que ela os ajudasse a contatar um advogado comunitário, João Costa, conhecido por auxiliar famílias em casos envolvendo menores em conflito com a lei. André, lembro de você. A Teresa me explicou tudo. Posso encontrar você e o Júlio ainda esta tarde? Disse João, com uma voz firme e calorosa. Por favor, o quanto antes. Naquela tarde, na sala de estar da casa de Teresa, João sentou-se de frente para pai e filho. Era um homem de pouco mais de 40 anos, magro, com olhos extremamente atentos. Júlio, você não é o primeiro a cair nesse tipo de armadilha. Pessoas como Vitor se aproveitam do desejo sincero de vocês, independência, dignidade, para arrastá-los pro crime. Júlio abaixou a cabeça. A boa notícia é, se você colaborar, se ainda não cometeu crime diretamente, há como consertar. Mas é preciso ser honesto e contar tudo à polícia. Eu estou pronto. João se voltou para André. Precisamos ir à delegacia amanhã. Eu vou com vocês. Mas preciso de cópias das mensagens, fotos e qualquer outra prova. André assentiu. Já havia preparado tudo. No caminho de volta, Júlio ficou em silêncio. André o observou pelo retrovisor e disse: Não estou bravo porque você errou. Só fiquei arrasado por você ter tido medo de me contar. Júlio olhou, com os olhos vermelhos. Eu tive medo de perder o pai. André riu entre lágrimas. Seu bobo. Que pai abandona o filho só porque ele está fraco? É justamente nesses momentos que você mais precisa de mim. Naquela noite, pela primeira vez em dias, André conseguiu dormir. Na manhã seguinte, os três, André, Júlio e o advogado João, entraram na Delegacia Central de Petrópolis. Na sala de interrogatório, Júlio sentou-se em frente à inspetora Lúcia Ferreira, uma mulher de aparência austera, mas com um olhar empático. Lúcia escutou com atenção cada palavra de Júlio e então disse: Obrigada pela sua coragem. Com o que você forneceu, abriremos uma investigação imediatamente. A boa notícia é, você ainda não cometeu crime, mas precisa colaborar totalmente com a apuração. André assistia por trás do vidro espelhado, sem ouvir a conversa, mas pela primeira vez em dias, via nos olhos do filho algo que não era medo. Havia ali um alívio. Como se algo dentro dele estivesse se libertando. E André, apesar da dor no peito, também vislumbrou uma luz tênue no fim de um túnel que parecia não ter fim. André caminhou lentamente pelo corredor da delegacia, o som de seus passos ecoando no frio do prédio e dentro do próprio coração. Apesar de já esperar por isso, ele não conteve o baque quando ouviu Lúcia Ferreira confirmar: Vitor Silva está em nossa lista de suspeitos por crimes financeiros, mas ele é muito esperto.
Precisamos de tempo para reunir provas suficientes. Aquilo foi como uma lâmina invisível cortando fundo em seu peito. Júlio, seu filho amado, não só havia caído nas mãos de um criminoso, mas agora estava à beira de um abismo. Um passo em falso e seria impossível voltar. Na volta para casa, Júlio permaneceu no banco de trás, tremendo, o olhar perdido. André o observava pelo espelho retrovisor, sem dizer uma palavra. Não sabia se sentia raiva, pena ou vontade de chorar. Seu coração era puro caos. Naquela noite, a casa mergulhou num silêncio pesado. Júlio trancou-se no quarto. André ficou sozinho, sob a luz amarela da sala, segurando uma foto antiga dos dois. Júlio com 4 anos, montado em suas costas, os dois sorrindo sob as árvores do Parque Cremerie. O sorriso inocente do filho rasgava seu coração. O telefone tocou. Era Teresa. Já chegou em casa? Cheguei. Obrigado por tudo. Você está bem? Não. Nunca me senti tão inútil. Teresa suspirou. André, ninguém nos ensina a ser pai nessas situações. Se você está ao lado dele e continua lutando, você não fracassou. Mas nem mesmo palavras tão sinceras podiam curar a rachadura que atingia o núcleo de seu orgulho de pai. Ele se lembrou de tudo o que viveu criando Júlio sozinho. As noites carregando o menino febril para o hospital. As manhãs pulando o café da manhã para economizar e comprar tênis novos. As tardes debaixo da varanda ouvindo Júlio recitar poemas da escola. E agora, por não ter percebido o peso nos olhos do filho, tudo isso quase foi destruído por um homem chamado Vitor. Na manhã seguinte, André não foi trabalhar. Pediu licença por tempo indeterminado. Quando a gerente, Lívia Ribeiro, ligou perguntando o motivo, ele disse: "Meu filho está passando por uma situação muito séria. Preciso estar com ele." Lívia hesitou e depois suavizou o tom. "Entendo. Você é um dos nossos melhores funcionários, André. Se precisar de qualquer coisa, é só avisar." André agradeceu e desligou. Foi até o quarto de Júlio e bateu na porta. "Está tudo bem aí?" "Sim." "Posso entrar?" Algum tempo depois, a porta finalmente se abriu. Júlio estava sentado na cama, o rosto ainda marcado pelo travesseiro. André entrou e sentou-se gentilmente ao lado dele. "Você não precisa ir à escola nos próximos dias. Mas o pai espera que você não se feche para sempre desse jeito." Júlio abaixou a cabeça. "Eu tenho vergonha. Todos cometem erros na vida. Mas você tem o direito de consertar os seus. Será que alguém ainda vai acreditar em mim?" André não respondeu de imediato. Ele olhou nos olhos do filho e então disse: "Eu serei o primeiro a acreditar. Mas só quando você estiver pronto para recomeçar." Júlio assentiu lentamente. Os dias seguintes foram como um mergulho na escuridão. André levou Júlio a um centro de apoio a adolescentes para se encontrar com o psicólogo Estevão Pereira, um homem de pouco mais de 50 anos, com voz suave e um olhar que parecia enxergar por dentro das pessoas. Na primeira sessão, Júlio permaneceu em silêncio. Mas na terceira, começou a falar sobre o sentimento de culpa, o medo, as noites em claro com medo de ser descoberto, e também sobre as vezes em que Vitor ligou para ameaçá-lo. Depois, Estevão chamou André para conversar em particular. Seu filho não perdeu o caráter. Ele apenas perdeu o rumo. Acredite em mim, ele pode se recuperar, mas isso vai levar tempo e, acima de tudo, precisa da perseverança de um pai. André assentiu, mas se sentia desgastado. Quase todas as noites, acordava no meio da madrugada, suando, com o coração batendo forte. Sentia-se cada vez mais exausto. Numa dessas noites, com Júlio já dormindo, André se sentou no escritório e ligou o velho computador. Ia escrever um e-mail pedindo demissão definitiva do trabalho, mas acabou abrindo um arquivo antigo chamado O Plano de Futuro do Júlio. Era um documento que ele havia digitado quando o filho estava no 6º ano, com anotações simples como: comprar um laptop no ensino médio, entrar no clube de tecnologia,
Ajudar o filho a prestar vestibular para engenharia. Ele chorou. Coisas que pareciam tão simples, mas que ele havia adiado diante da luta pela sobrevivência, até esquecê-las. E Júlio, sem coragem de cobrar, escolheu se virar por um caminho sombrio. Na manhã seguinte, André convidou Júlio para pescar, uma atividade que os dois faziam juntos anos antes. A princípio, Júlio hesitou, mas depois concordou. Foram até a margem do rio Piabanha, com o tempo ainda frio. André levou 2 varas de pesca e uma caixa de iscas simples. Qual foi a última vez que pescamos? Perguntou André. Quando eu estava na 7ª série. O pai estava ocupado com a obra. André parou por um instante. Me desculpa. Júlio virou-se e sorriu, ainda que timidamente. Eu entendo. O pai fez o que pôde. Ficaram em silêncio por um bom tempo, ouvindo apenas o som da água corrente dos pássaros no vento. André sentiu o peito um pouco mais leve. Quando o sol já estava alto, Júlio falou. Quero visitar minha antiga professora, a professora Bruna. Prometi a ela que ia estudar muito para entrar na faculdade de engenharia de software. André olhou para o filho, emocionado. O menino dele mesmo após o tombo ainda mantinha a promessa que fez a si mesmo. O pai vai com você. No caminho de volta, André disse de repente. Eu já achei que tinha perdido você para sempre. Eu também já achei que não merecia mais ser filho do pai. André parou o carro, olhou para Júlio. Estávamos os dois errados. Mas nenhum erro é maior que o amor. Os olhos de Júlio se encheram d'água. Eu vou tentar. Mesmo devagar, mas vou recomeçar. André apertou com força a mão do filho. Naquele momento, no coração de Petrópolis, sob o sol de dezembro, não precisavam dizer mais nada. André permaneceu imóvel na sala, a luz amarelada do lustre projetando sombras cansadas sobre seu rosto. Do lado de fora, o vento soprava forte, como se refletisse o turbilhão dentro de um pai solitário. Já se passavam 3 dias desde que Júlio havia entrado na sala de interrogatório e revelado tudo o que sabia sobre Vitor e a rede de transações ilegais que operava em segredo em Petrópolis. A polícia confirmou que o depoimento de Júlio era a chave para iniciar uma grande investigação. Mas também foi direta ao dizer: o garoto está caminhando sobre uma linha tênue. Se surgirem provas de que ele sabia que era algo ilegal e ainda assim continuou, a situação muda. Essa frase foi como um soco no estômago de André. Apesar de Lúcia Ferreira, a investigadora responsável pelo caso, ter garantido que a polícia levaria em conta a idade e o fato de Júlio ter sido manipulado, ninguém podia afirmar com certeza que ele escaparia de problemas legais. Naquela noite, Júlio saiu do quarto com uma fotografia nas mãos. Entregou-a a André. Era uma imagem deles dois tirada na antiga Catedral de São Pedro de Alcântara, 3 anos antes, durante a missa de Natal. Na foto, Júlio sorria com o braço ao redor do pai. Eu pensei que, e se um dia eu tivesse que ir embora, e queria levar essa foto comigo? André ficou sem palavras. Aquilo foi como uma agulha no coração. Ir embora? Quem disse que você vai a algum lugar? Só pensei, e se acharem que eu tenho que pagar pelo que fiz? Não. Nunca mais diga isso. André exclamou, mas logo baixou o tom. Sentou-se e olhou para o filho com os olhos marejados. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu juro. Júlio não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, dobrou a foto com cuidado, colocou-a sobre a mesa e voltou silenciosamente para o quarto. André não dormiu naquela noite. Andava de um lado para o outro pela casa como um fantasma. Sua mente rodava em círculos. Esconder ou enfrentar? Se escondesse, não colaborasse mais com a polícia, tirasse Júlio da posição de testemunha, talvez evitassem o escândalo, o processo. Mas Vitor continuaria solto. E Júlio? Poderia ser arrastado de volta. Da próxima vez, não seria só um envelope. Seria droga, seria ameaça, seriam coisas que ele nem podia imaginar.
E se enfrentasse se levasse tudo à luz do dia, continuasse ajudando a polícia, deixasse Júlio depor, encarasse a imprensa, a sociedade, e até o risco de responsabilização criminal e então estariam trilhando um caminho longo, cheio de espinhos, sem saber onde acabaria. Por volta das 3 da manhã, André abriu um armário e tirou uma velha caixa de madeira. Dentro, havia cartas manuscritas de sua esposa, Rosa, que faleceu de câncer quando Júlio tinha apenas 8 anos. Ele pegou uma das cartas, com as mãos trêmulas, e leu. Se um dia eu não estiver mais aqui, por favor, diga sempre ao nosso filho, coragem não é ausência de medo. É seguir em frente, mesmo com medo. Nosso filho é o maior presente que tivemos, não deixe nada roubar a alma dele. André encostou a cabeça sobre a caixa, as lágrimas escorrendo sem parar. Rosa, e eu fui fraco demais. Tentei proteger nosso filho tanto que o deixei cair sem perceber. Na manhã seguinte, ele acordou Júlio. Levanta, filho. Vamos visitar o advogado João. Júlio olhou, surpreso. Pra quê, pai? Eu decidi. Vamos continuar colaborando com a polícia. Não vamos esconder nada. Mas, e se eu for mesmo acusado? E se eles? Então eu estarei lá. A cada segundo. Cada minuto. Prefiro ver você enfrentando tudo com coragem do que te ver vivendo escondido e com medo o resto da vida. Júlio ficou em silêncio por um tempo, depois disse. Então, e eu também não vou mais fugir. Chegando ao escritório do advogado João, o homem de meia idade assentiu após ouvir a decisão de André. Concordo. A iniciativa de colaborar será levada em consideração. Depois disso, os três foram à delegacia. Lá, Júlio assinou o compromisso de atuar como testemunha. Lúcia Ferreira garantiu que pediria proteção de identidade e que fariam o possível para manter as informações fora do alcance da imprensa. Em uma sala reservada, André teve acesso a novos dados coletados pela polícia sobre a rede de Vitor. Um dos áudios o deixou em choque. A voz de Vitor, o moleque do Júlio, ainda não sacou nada. Ele acha mesmo que eu preciso de ajuda. Criança é assim, dá uns trocados e obedece como um cachorrinho. Uma raiva gélida subiu no peito de André. Desgraçado, e sussurrou. Ao saírem da delegacia, Júlio perguntou baixinho. O pai se arrepende? De ter me entregado? André parou. Sim. Me arrependo, e de não ter feito isso antes. Se eu tivesse sido forte desde o começo, talvez você nunca tivesse se envolvido. Não, pai, não pense assim, e disse Júlio. Pela primeira vez segurando a mão do pai eu fiz uma escolha. Mas o pai me salvou. À noite, André recebeu uma ligação do professor Benjamin Oliveira, do Colégio São José. Acabei de ser informado que o Júlio foi oficialmente suspenso por uma semana enquanto a investigação prossegue. Ainda não há conclusão, mas a escola precisa seguir o protocolo. Eu entendo, disse André, tentando manter a calma. Mas quero que saiba, eu acredito no seu filho. E farei o que estiver ao meu alcance para protegê-lo de julgamentos injustos. André desligou o telefone e se virou para Júlio, que estava sentado à escrivaninha. O menino não jogava, não desenhava, não lia. Apenas olhava para a tela do computador desligado. O pai se aproximou, pousou a mão suavemente no ombro do filho. Talvez você perca amigos, talvez seja observado. Mas nunca perca a si mesmo. Júlio assentiu. Eu vou tentar. Não quero que o pai fique triste por minha causa. André sorriu de leve. Não. Eu não preciso de você por mim. Eu preciso que você viva com dignidade por você mesmo. Naquela noite, pela primeira vez após tanto sofrimento, André escreveu uma linha em seu diário, algo que não fazia há muito tempo. Não sei onde vamos chegar, mas hoje escolhemos a verdade em vez do medo. E isso, por menor que pareça, já é uma vitória. Uma semana depois de Júlio assinar o termo como testemunha, a pequena casa dos dois ficou mais silenciosa do que nunca. Não era o silêncio da distância, mas a quietude pesada de quem tenta caminhar após um abalo cujo fim ainda é incerto.
A notícia da suspensão temporária de Júlio logo se espalhou pela escola. Os boatos cresceram, correndo pelos corredores e grupos de mensagens. Diziam que ele estava envolvido com drogas. Outros afirmavam que a polícia o pegou em flagrante negociando com uma gangue. Como a escola não divulgou detalhes, as insinuações vagas se tornaram terreno fértil para invenções. Uma tarde, Carla, uma amiga que antes era muito próxima de Júlio, bateu à porta. André abriu, surpreso. Olá, Carla. Veio ver o Júlio? Sim, e eu sei que ele ainda não voltou para a escola, então, trouxe os cadernos de matemática e física para ele. André sorriu, com um brilho de ternura nos olhos em meio a dias tão sombrios. Entra, querida. Ele está no quarto. Júlio abriu a porta e arregalou os olhos ao ver Carla. Você, e veio mesmo? Uhum. Ouvi vários boatos na escola. Disseram até que você foi preso. Mas eu não acreditaria sem ouvir de você. Júlio engoliu em seco. Fui enganado. Me fizeram fazer algo errado, mas eu não trafiquei nem roubei, como andam dizendo. Estou tentando consertar. Carla assentiu e estendeu os cadernos. Aqui estão as anotações da semana passada. Eu escrevi para você. E quando voltar para a sala, senta comigo como antes, tá? Júlio mordeu os lábios, os olhos marejados. Obrigado. Quando Carla foi embora, André ficou parado na porta, olhando. Ele sentiu que, após tantos dias mergulhados na escuridão, a gentileza de uma menina havia reacendido em Júlio uma faísca que ele pensava extinta. Naquela noite, André recebeu uma ligação da inspetora Lúcia Ferreira. Conseguimos fazer uma busca com sucesso numa base do Vitor na Rua do Imperador. Encontramos muitas provas de transações ilegais. E ele? André perguntou, em suspense. Fugiu. Alguém vazou informações, ao que parece. Mas conseguimos bloquear algumas contas e prender 2 intermediários. E o Júlio? Ainda corre risco de ser denunciado? Lúcia hesitou. As chances são baixas. Vamos recomendar isenção de responsabilidade, pois ele confessou espontaneamente e colaborou ativamente. Mas o quê? O setor jurídico está avaliando colocá-lo num programa de reeducação juvenil por 6 meses. André caiu sentado no sofá. 6 meses. Lúcia acrescentou. Mas esse programa não é uma prisão. São aulas de habilidades de vida, psicologia, ética. É uma segunda chance. Após desligar, André foi até o quarto de Júlio e contou tudo. O menino ouviu em silêncio e respondeu. Eu vou. Tem certeza? Não quero mais que ninguém pague pelos meus erros. Se essa é a forma de consertar de verdade, eu aceito. André abraçou o filho com força. Eu tenho muito orgulho de você. Na manhã seguinte, André caminhava pela praça em frente ao Colégio São José. Observava os ladrilhos, os bancos onde ele e Júlio tomavam sorvete anos atrás. De repente, ouviu uma voz. André. Ele se virou. Era José Almeida, o delegado que havia feito uma palestra na escola de Júlio. Ouvia Lúcia falar do caso. Seu filho, é corajoso. Não. Ele tem muito medo. Mas é justamente por isso que decidiu enfrentar. José assentiu. Isso é coragem de verdade. E você também, André. Muitos pais preferem o silêncio por medo da opinião alheia. Você fez o certo. André sorriu, fraco. Queria ter percebido antes. Ninguém é pai perfeito. Mas levantar-se para defender o filho quando ele cai, e isso é heróico. Naquela noite, antes de dormir, Júlio bateu à porta do pai. Pai, lembra quando eu estava na 4ª série, e menti sobre o vidro da janela do vizinho? Claro. Você disse que foi culpa das crianças jogando bola na rua. Lembro que o pai não gritou, só sentou do meu lado e falou: você pode errar, mas não deixe o erro te afastar de mim. André olhou para o filho, comovido.
Eu ainda acredito nisso. Eu também. E dessa vez, não vou me afastar mais. Eles se abraçaram por um bom tempo. Uma semana depois, Júlio ingressou oficialmente no programa de reeducação do Centro Juvenil Nova Esperança. André o levou até lá, com o coração apertado. Antes de atravessar o portão, Júlio se virou. Eu tô com medo. Eu também. Mas o pai tá aqui comigo. André apertou a mão do filho. Porque eu sou seu pai. Quando o portão se fechou atrás de Júlio, André permaneceu parado por um tempo. O muro alto coberto de era escondia tudo lá dentro. Ele não via nada, não ouvia nada. Mas dentro de si, algo gritava em silêncio. Será que havia perdido o filho? Não. Seu filho ainda estava vivo. Ainda sabia ter medo, reconhecer erros, escolher outro caminho. E isso, por mais frágil que fosse, era a centelha que ele precisava para seguir em frente. André voltou para casa e entrou no quarto de Júlio. Tudo estava como antes, a estante, a escrivaninha, os aviões de papel que haviam dobrado juntos. Pegou o caderno onde o filho escrevera seus sonhos. Uma frase infantil apareceu. Quando crescer quero ser o melhor consertador de computador do mundo para todo mundo me chamar. André sorriu, lágrimas caindo sobre a página. Não, Júlio. Você não vai apenas consertar computadores. Você está aprendendo a consertar a si mesmo. E o pai vai esperar até você conseguir. Fechou o caderno e olhou pela janela para o céu de dezembro. A chuva começava a cair, fina. O inverno havia chegado, frio e silencioso. Mas dentro daquela pequena casa, o coração de um pai ainda se aquecia, alimentado pela chama tênue de um amor incondicional. O Centro Juvenil Nova Esperança ficava na parte norte de Petrópolis, entre campos secos e pinheiros espaçados. Júlio parou diante do portão de ferro preto com uma placa de inox que brilhava sob o sol, cheio de receio. Mesmo tendo sido levado até lá pelo pai, sentia medo. Será que vão me tratar como um criminoso? Pensou. Um homem de suéter cinza de gola alta apareceu para recebê-los. Era Roberto Lima, o coordenador do programa. Olá, pai e filho. Eu sou o Roberto. Você é o Júlio, certo? Sou sim. Ótimo. Aqui, nós não chamamos os jovens de reeducandos. Chamamos vocês de jovens reaprendendo a se levantar. André apertou levemente o ombro do filho e assentiu para Roberto. Confio esse menino ao Senhor. Roberto sorriu. Você pode visitá-lo todo final de semana. Encorajamos a participação da família na recuperação. Júlio olhou para trás quando o portão se fechou. André continuou ali, olhando fixamente, até que o filho sumisse atrás do prédio bege. A rotina no Centro Juvenil Nova Esperança era rigorosa. Pela manhã, aulas de habilidades de vida e psicologia; à tarde, atividades em grupo e trabalho leve; à noite, redação de diários de autorreflexão. Ninguém era forçado, mas ninguém podia fugir. Na primeira aula, Júlio se sentou ao lado de um menino de cabelo comprido chamado Lucas, internado por furtar em um supermercado. Ouvi dizer que você estava numa rede de lavagem de dinheiro, cochichou Lucas. Sim. Mas fui enganado. Me usaram. Eu também fui. A primeira vez, só para comprar uma chuteira. Depois, não consegui parar. Eles se entreolharam, sem dizer mais nada, mas com um entendimento silencioso no olhar. À tarde, Roberto levou o grupo para trabalhar na horta. Aqui, todo mundo precisa cultivar pelo menos uma horta. A gente chama de um canteiro da correção, disse Roberto com um sorriso, apontando para um pequeno terreno. Acreditamos que, se cuidarmos bem de algo com as mãos, algo dentro da gente também pode ser limpo. Júlio escolheu um canteiro na borda e começou a plantar suas primeiras sementes de tomate. Pela primeira vez em muitos meses, sentiu que estava fazendo algo simples sem precisar ter medo. No fim de semana, André foi visitá-lo. Roberto o recebeu com um caloroso aperto de mão. O Júlio tem avançado muito rápido.
É responsável, não se opõe às regras, e está disposto a compartilhar. Isso é raro e valioso. André sentou-se num banco de pedra no jardim, onde Júlio fincava varas de bambu para sustentar as mudas. Essa sua horta tá bonita, filho. Sabe como eu chamei ela? Como? Esperança. André assentiu, emocionado. Eu também tô cultivando uma horta igualzinha aqui dentro. Todo dia, eu rego com a minha espera. Júlio parou o que fazia. O pai tá bravo comigo? Tô. Mas não por você ter errado. Tô bravo por não ter percebido que você estava prestes a cair. Me desculpa. Eu não preciso de um pedido de desculpa. Eu preciso que você se levante. 3 semanas se passaram. A polícia avançava na investigação, impulsionada pelo depoimento de Júlio. Eles descobriram uma rede de lan houses e cibercafés que operavam como pontos de lavagem de dinheiro para Vitor e seus cúmplices. A inspetora Lúcia Ferreira ligou para André. Com os dados do celular do Júlio e seu depoimento, acabamos de emitir mandados de prisão para 3 pessoas. Vitor ainda está foragido, mas o cerco está fechando. O Júlio vai ter que depor em juízo? Talvez. Mas apenas como testemunha. E vamos solicitar medidas de proteção especial. No Centro Juvenil Nova Esperança, Júlio começou a reescrever sua própria história com palavras verdadeiras. À noite, ele se sentava diante do computador para escrever e-mails de desculpas às pessoas que havia ferido de Carla, à professora titular, e até a si mesmo. Com a orientação de Roberto, aprendeu a pedir perdão sem se justificar, a aceitar as consequências sem se afundar na culpa. Um dia, após a aula, Roberto se sentou ao seu lado. Sabe, Júlio? A raiz da culpa não é o erro que cometemos. É quando deixamos esse erro definir quem somos. E se as pessoas sempre olharem para mim como se eu fosse culpado? Então você precisa se olhar como alguém que está tentando fazer o certo. Todo dia. No segundo mês, as notícias sobre a quebra da rede de transações ilegais em Petrópolis estavam nas capas dos jornais locais. As fotos mostravam suspeitos algemados, com olhares de choque. Júlio olhou para a tela com o coração disparado. Um dos detidos era Joaquim Souza, dono da Lan House Ponto Digital. Ele havia entregue envelopes para Júlio em várias ocasiões, quando Vitor não estava por perto. Roberto entrou na sala de leitura. Está tudo bem. Ele foi preso. Mas e o Vitor? A polícia está monitorando. Parece que ele está se escondendo nos arredores de São Paulo. Júlio respirou fundo. Se for preciso, eu presto depoimento. Eu confio em você. André recebeu uma carta da delegacia informando que Júlio havia sido autorizado a deixar o programa após 3 meses, com base em colaboração ativa, boa conduta de recuperação e baixo risco de reincidência. No dia de buscar o filho, André se preparou como se fosse levá-lo ao primeiro dia na pré-escola. Levou um casaco quentinho, um livro antigo que eles liam juntos, e uma marmita com bolinhos de arroz, o prato preferido de Júlio. Roberto apertou a mão de André. Seu filho é um dos garotos mais corajosos que já conheci. Júlio saiu do prédio com um casaco escuro, mochila nas costas. Mas dessa vez, seu olhar não era mais baixo, era firme, direto. O pai vai me levar para casa? Sempre. No carro, Júlio contou. Quero voltar a estudar. Mas antes, quero ir à delegacia. Pra quê? Quero falar com a dona Lúcia. Quero saber se ainda posso ajudar na captura do Vitor. André olhou para o filho pelo retrovisor. Nos olhos dele, havia aquilo que ele esperou por tantos meses e determinação. Na delegacia central, Lúcia Ferreira recebeu Júlio com um raro sorriso. O que veio fazer aqui, rapaz? Quero saber se a polícia ainda precisa de alguma informação minha. Eu tô pronto para continuar ajudando. Lúcia arregalou os olhos e depois assentiu. Estamos analisando uns dados antigos que você enviou. Há alguns números que ligaram para você e ainda não conseguimos identificar. Júlio perguntou.
Eu posso conversar com outros jovens que também foram aliciados? Acho que, e se for eu falando com eles, talvez eles se abram mais. Lúcia olhou para André, depois para Júlio. Esse menino, e devia ser policial, viu? Um mês após deixar o Centro Juvenil Nova Esperança, Júlio voltou oficialmente ao Colégio São José. Apesar da timidez inicial, logo percebeu uma coisa, e nem todos haviam virado as costas para ele. Carla foi a primeira a correr e cumprimentá-lo. Hoje você tá diferente, hein? Diferente como? Bom ou ruim? Júlio sorriu. Diferente tipo, e mais maduro. O professor Benjamin Oliveira o encontrou depois da aula. Bem-vindo de volta. Guardei seu lugar preferido perto da janela, igual ao ano passado. Obrigado, professor. Prometo que vou honrar essa confiança. Na mesma hora, na delegacia de Petrópolis, Lúcia Ferreira recebeu uma informação confidencial. Vítor havia sido localizado num hotel na periferia de São Paulo, usando identidade falsa e prestes a fugir para a Bolívia. Naquela mesma noite, uma equipe especial foi enviada. Lúcia participou pessoalmente da operação. Na manhã seguinte, enquanto Júlio tomava café com André, o telefone tocou. Era a Lúcia. Prendemos o Vitor hoje de madrugada. Graças a Deus. André murmurou. Queria que o menino soubesse disso por mim. E... Júlio, se estiver ouvindo, só quero dizer, vou obrigada. Sem você, talvez ele ainda estivesse solto. Júlio chorou. Respondeu com a voz embargada. Obrigado por acreditar em mim. Lúcia disse. Você se salvou. E salvou outros também. Algumas semanas depois, o Tribunal de Petrópolis abriu a audiência preliminar do caso de lavagem de dinheiro envolvendo Vitor Silva e seus cúmplices. André e Júlio foram convocados como testemunha e colaborador das investigações. Quando Júlio entrou na sala de audiências, vestindo o terno que seu pai havia preparado, o silêncio foi total. Os repórteres presentes se voltaram para o menino que, antes vítima, agora ajudava a desmontar uma rede criminosa. Vitor foi trazido algemado, o rosto abatido, os olhos fundos. Lançou um olhar rápido para Júlio dessa vez, não arrogante, mas preocupado. Durante o depoimento, Júlio falou com clareza e firmeza sobre como Vitor o abordou, com promessas e depois com ameaças. O advogado de defesa tentou argumentar que seu cliente era apenas um empresário mal interpretado, mas as imagens, mensagens e gravações tornaram qualquer desculpa inútil. Quando foi a vez de André depor, ele declarou: Eu achava que ser pai era proteger o filho das tempestades. Mas na verdade, ser pai é ensinar o filho a atravessar a chuva sem perder a si mesmo. Não guardo ódio do Vitor por ter aliciado meu filho. Fico furioso porque ele viu uma criança insegura e mesmo assim escolheu explorá-la. O julgamento terminou com a condenação de Vitor Silva a 12 anos de prisão e penas de 3 a 7 anos para os cúmplices. A imprensa local chamou o caso de o escândalo mais impactante do crime financeiro juvenil em Petrópolis na última década. Lúcia Ferreira foi até André após o julgamento e apertou sua mão. Você não salvou só seu filho. Salvou muitas outras famílias também. Eu só fiz o que um pai deve fazer, respondeu André. Lúcia olhou para Júlio ao longe, rindo com Carla e alguns novos amigos, e acrescentou: Ele merece um novo começo. A vida de pai e filho aos poucos voltou ao normal. Júlio passou a se dedicar seriamente aos estudos, especialmente em informática. Entrou para o clube de tecnologia da escola, começou a aprender programação do zero e definiu uma nova meta: conquistar uma bolsa para uma universidade técnica em São Paulo. Numa tarde, André chegou mais cedo em casa e viu Júlio mexendo no velho laptop de sempre. De novo com problema? Perguntou. Não. Tô reinstalando o sistema. Ele ainda funciona. Não precisamos comprar um novo agora, pai. André se sentou ao lado dele, rindo. Antes você teria arriscado tudo por esse computador. Agora, tá pacientemente consertando. Porque eu entendi que nem tudo que é velho deve ser jogado fora. Igual ao nosso vínculo,
que já pareceu quebrado, mas conseguimos reconstruir. André olhou para o filho com um orgulho que transbordava. Naquele verão, pai e filho decidiram realizar uma viagem que há tempos planejavam, uma ida à região litorânea da Costa Verde. No carro antigo, com música clássica tocando, conversaram sobre livros, comidas exóticas e sonhos. Não havia mais distância, nem desconfiança. Apenas dois seres humanos que haviam superado a noite mais escura e agora se compreendiam melhor. Na praia de Trindade, Júlio sentou sob a varanda da pousada, observando o pôr do sol se derramar em vermelho sobre o mar. André estava ao lado, com um livro grosso nas mãos. O pai acha que, e tudo aquilo aconteceu para eu aprender uma lição? Acho que eu também aprendi. Sobre o quê? Sobre nunca achar que já entendi tudo sobre o meu filho. As pessoas mudam. E o que eu preciso fazer é ouvir mais, em vez de só ensinar. Júlio sorriu. Então eu também preciso aprender a falar, em vez de guardar tudo. Ficaram em silêncio por um tempo. Só se ouvia o som das ondas e gaivotas ao longe. Então Júlio pegou o celular, abriu um bloco de notas. Escrevi um trecho. Quero ler pro pai. André assentiu. Júlio leu, com a voz firme. Eu já pensei que ser forte era não precisar de ninguém. Mas agora entendo, ser forte é ter coragem de pedir uma mão quando estamos caindo. Eu já pensei que errar era o fim. Mas hoje sei, o erro é o começo da compreensão. Eu já pensei que meu pai se decepcionaria comigo para sempre. Mas agora vejo, dele nunca soltou minha mão. André virou o rosto, escondendo as lágrimas que brotavam. Eu não só nunca soltei sua mão. A partir de agora, vou segurar ainda mais firme. No fim do semestre, Júlio recebeu uma bolsa do Programa de Apoio a Alunos Resilientes da Fundação Ayrton Senna. No dia em que chegou a carta, ele não disse nada, apenas a colocou na mesa e sorriu de orelha a orelha. André leu e o abraçou com força. Agora você merece um laptop novo. Não precisa mais, pai. Esse antigo dá conta. E eu quero guardá-lo como um lembrete. Lembrete do quê? De que há coisas que valem a pena conservar. Não pelo valor em si, mas pelo caminho que a gente fez para restaurá-las. Num dia de sol radiante, André e Júlio estavam sentados sob a varanda da casa, onde agora pendia um vaso de plantas verdes que Carla havia dado de presente. Tomavam chá, conversando sobre planos, lugares a visitar, sonhos ainda em aberto. O pai tem medo do futuro? Júlio perguntou. Tenho sim. Mas agora eu não caminho mais sozinho. Júlio sorriu. Nem eu. Olharam-se. Não precisavam dizer mais nada. Aquilo que doeu mais fundo já havia sido curado não por milagre, mas por coragem, persistência e amor verdadeiro. O céu de Petrópolis estava de um azul incomum. Talvez chovesse amanhã, mas naquele dia, para eles, era o mais bonito de todos. A história é um lembrete poderoso de que o amor e a coragem de um pai podem resgatar uma alma perdida. Ninguém está imune ao erro, mas o que importa é como nos levantamos após a queda. Pais não podem proteger os filhos de todas as dores do mundo, mas podem estar ao lado deles, ouvir e ajudá-los a encarar o que vier. Quando a verdade é escolhida no lugar do medo, quando a responsabilidade é mais forte que o orgulho, aí começa o verdadeiro amadurecimento. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.